Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 13, verso 5, que diz: Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Bom, queridos, no nosso áudio anterior, eu explorei o verso 4 e o verso 5 desse capítulo. Eu queria explorar um pouco mais esse verso 5, alguns detalhes a mais, né? Primeiro que há alguns comentaristas antigos que dizem que suspeitam que Jesus começou a lavagem dos pés começando por Judas Iscariotes, que o trairia. Por quê? Primeiro, Deus dá todas as chances possíveis para a pessoa se arrepender. Judas ainda não havia traído, ainda poderia se arrepender. Claro que Jesus já sabia que isso não ocorreria, mas ainda assim, ele faz o bem a todos para que, mesmo se a pessoa não se arrepender, depois ela olhe para trás e veja que ela teve todas as chances. Porque Deus dá todas as chances a absolutamente todos. E além disso, há, claro, um ensino aqui. Porque Jesus ensina aos demais discípulos como tratar até mesmo inimigos, até mesmo traidores. Jesus, no Sermão do Monte, ele nos diz que nós devemos amar os inimigos e orar por quem nos persegue. E Jesus, ele não apenas pregava, ele vivia o que pregava. Então ele está aqui demonstrando como devemos tratar o inimigo. Nunca responder o mal com o mal, nunca vender o nosso caráter por causa da falta de caráter do outro. Não, jamais deixe de fazer o bem. O bem, o seu caráter, o seu compromisso de fazer sempre o melhor com todos, isso tem que fazer parte de você. Não depender das atitudes, das circunstâncias. Porque se depender das atitudes dos outros, se você esperar que todos sejam bonzinhos, para que você seja sempre bonzinho, já te digo que você vai fazer muito mal. Porque nós recebemos males quase diariamente. Nós somos confrontados, somos ofendidos, somos humilhados, somos desprezados. Enfim, acontece todo tipo de coisa todos os dias. Agora, se as outras pessoas não mantêm a sua integridade, você vai abandonar a sua por causa dos outros? Ora, vale mais seguir a multidão ou seguir a Jesus? Eu prefiro seguir Jesus. Bom, um outro detalhe aqui, que veja só, Jesus está lavando os pés dos discípulos. E isso prefigura, ilustra a obra que Jesus faria daqui a poucos dias, poucos dias em relação a João capítulo 13. Ou seja, que Jesus iria limpar mais do que o corpo, mais do que os pés dos discípulos. Ele, numa atitude ainda mais humilde do que essa de lavar os pés, ele se entregaria numa cruz por todos nós. Na cruz, ele limpa primeiro a nossa alma da culpa. Que o ser humano, olhando para o passado, olhando pelos seus feitos, pelas pessoas que feriram, a pessoa sempre se sente muito culpada. Mas a cruz nos oferece um perdão, nos oferece uma esperança, nos oferece a vida eterna. Então ele limpa a alma e limpa também o espírito. Porque revigora o nosso espírito e nos conduz à vida eterna, a um contato com Deus, a termos Deus perto de nós. Então, na cruz, nós vemos essa limpeza feita por Jesus. Ele nos lava de toda iniquidade, nos purifica de todo o pecado. Em Apocalipse capítulo 1, verso 5, menciona Jesus assim: aquele que nos amou e nos lavou de nossos pecados com seu próprio sangue. Esse é o principal momento em que Deus nos lavou. Não apenas os pés, mas a alma e o espírito. Em Tito capítulo 3, o apóstolo Paulo nos diz: outrora nós éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha o estado da humanidade, quão baixo o ser humano pode chegar. Quando o ser humano chega tão baixo, o que Deus faz? Nos despreza, nos ignora,
nos destrói? Não. Mesmo nessa situação tão horrenda, o apóstolo continua. Então apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de qualquer obra de justiça que houvéssemos feito, que sequer tínhamos qualquer coisa para mostrar a ele, né? Mas segundo a sua misericórdia e compaixão, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então Jesus é aquele que vê a pessoa na lama, em vez de debochar, em vez de pisar em cima, em vez de ridicularizar, não, ele estende a mão, se suja com aquela pessoa para limpá-la. Então esse é o primeiro momento que Deus nos lava. E há um momento posterior, que é o lavar pela palavra, como o apóstolo nos diz em Efésios capítulo 5. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o primeiro momento de lavar. A fim de a santificar e a purificar com a lavagem da água. Então veja só, no primeiro momento que ele nos lava, ele nos perdoa dos pecados, mas nós continuamos com a natureza complicada, uma natureza pecaminosa. E aí entra um segundo lavar dele sobre nós, que é a fim de santificar-nos e nos purificar com a lavagem da água. Que água é essa? A água natural dos rios, dos lagos? Não. Santificar e purificar com a lavagem da água pela palavra de Deus. Então agora que nós fomos perdoados e ele quer nos receber no céu, nós temos ainda anos de vida, nos quais a gente pode fazer ainda muita coisa ruim, para com os outros e para com nós mesmos. Então o que Deus pede que a gente tenha o cuidado? De nos purificar por meio da palavra de Deus, que é o que você está fazendo agora, né? Ouvindo a palavra para que ela vá constrangendo o teu coração, transformando a sua mente e te conduzindo cada vez mais no caminho da vida, no caminho do amor, no caminho do bem. Isaías capítulo 1, Deus diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos a maldade, parem de fazer o mal. Como é que a gente vai parar de fazer o mal? Sempre conduzindo a nossa vida pelo norte dos ensinos que ele nos deixou. E eu concluo em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, né, onde trata de todo esse lavar de Jesus. Vós fostes lavados pela cruz, fostes santificados pela palavra e fostes justificados também na cruz, em nome do Senhor Jesus. Então que a gente agradeça pelo que ele fez na cruz, que a gente busque cada vez nos tornarmos pessoas melhores, mais sadias, mais corretas, mais justas, mais misericordiosas, mais amorosas, mais gentis. Até honrando a obra que ele fez na cruz. Porque se ele vem e paga por todos os nossos erros, nosso seguinte passo não deve ser errar cada vez mais ou manter o mesmo estado. Não. Para honrar a ele já que ele faz esse processo, se deu a tamanha dor e a morte tão violenta, que a gente honre o que ele fez, nos tornando cada vez melhores, cada vez mais segundo o caráter e o amor que ele demonstrou por nós. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.